Hey, hey, amiguinhos, como vai vocês? Aqui é Matheus Silva falando. Esse é o podcast Contando Números, é um novo podcast que eu estou aqui no Spotify para falar um pouquinho sobre administração e negócios. Espero que gostem bastante do conteúdo, um conteúdo que foi feito para vocês, especialmente para vocês, e vai ser bastante legal estar presente nesse momento tão difícil que é a pandemia do coronavírus, com muita informação e conhecimento. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre saldo de tesouraria e efeito tesoura. Qual é a importância de estar avaliando o efeito tesoura dentro da sua organização? Não deixe de curtir o nosso podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos e tudo mais. Espero que gostem também, porque é um conteúdo que é bastante complicado. Até pra gente estar falando é complicado, né? Porque a gente está pegando diretamente com dinheiro das empresas. A gente está falando sobre dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro das empresas. É importante que a gente saiba quais são as coisas que impactam no nosso efeito tesoura. Você, gestor da sua empresa, é necessário você sempre analisar para onde seu dinheiro está indo e por que ele está indo para ali. Algumas empresas, elas pagam várias dívidas e elas não entendem o porquê elas estão pagando essas dívidas. Chegou no final do mês, eu tenho, R$900 de uma dívida que eu não sei o porquê eu tenho essa dívida. Importante que a gente avalie, porque senão pode causar o efeito tesoura, né? O saldo de tesouraria tem um comportamento definido pelo resultado do confronto entre as fontes de longo prazo disponíveis, do capital de giro e a necessidade operacional de recursos de necessidade de capital de giro. O efeito tesoura, que a gente vai estar falando hoje, acontece quando a empresa não consegue aumentar o capital de giro no mesmo ritmo de aumento da necessidade de capital de giro. Entenderam? Vou explicar novamente essa parte do texto. Tá. Eu tenho uma empresa que ela vai iniciar suas operações e no começo ela necessita de um capital de giro para que ela consiga realizar suas atividades. Mas observe, quando eu falo no começo, não quer dizer que é uma regra geral, porque as empresas vão precisar de capital de giro o tempo todo. Ela só não vai precisar de capital de giro quando ela for altamente sustentável. Dessa forma, ela não vai precisar de capital de giro. No entanto, contabilmente vai sempre aparecer essa questão. O efeito tesoura aparece quando a empresa ela não consegue aumentar o capital de giro, que são os recursos disponíveis em longo prazo, em relação à necessidade de capital de giro, que é a necessidade operacional que eu tenho para realizar minhas atividades, que eu preciso pagar em curto e médio prazo, né? Se eu não conseguir cumprir as obrigações de curto e médio prazo que é exigível da necessidade operacional, é claro que minha empresa ela vai ter algumas dificuldades. Quando ocorre um descompasso entre a evolução das fontes disponíveis de longo prazo, que é o capital de giro, e as aplicações que precisam ser financiadas, que é a necessidade de capital de giro, o saldo de tesouraria se torna crescentemente negativo, evidenciando uma dependência cada vez mais acentuada dos recursos de curto prazo para o financiamento das atividades da empresa. Ou seja, minha empresa ela vai estar passando a tirar mais dinheiro da tesouraria para cumprir minhas obrigações da necessidade de capital de giro, que são as necessidades operacionais da minha organização. Esse processo persistente eleva o risco financeiro e se materializa quando ocorre um crescimento significativo e continuado do saldo negativo de tesouraria. Se minha tesouraria ela for sempre negativa, não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir cumprir minhas obrigações e eu vou estar
ruim, tanto no mercado quanto financeiramente. Se eu não consigo pagar minhas contas, então minha empresa ela corre risco de fechar, de dever, de ser processada por fornecedor. Então é importante que a gente avalie isso direitinho, né? É claro que, evidentemente, a curto prazo, a tesouraria poderá surgir como alternativa para o financiamento da necessidade de capital de giro, desde que de modo limitado e tenha perspectivas concretas para que seja substituído pelo recurso do capital de giro, ou venha a suprir uma necessidade que se prevê que será extinta proximamente, né? É claro que pode acontecer da gente usar o recurso da tesouraria para que a gente consiga cumprir as obrigações da necessidade de capital de giro, mas a gente não pode ter isso para sempre, porque isso vai afetar muito na nossa empresa e a gente vai acabar ocasionando nesse efeito de tesoura que é horrível para as organizações. Você me pergunta, Matheus, por que efeito tesoura? Quando você traça graficamente a curva de evolução do capital de giro, da necessidade de capital de giro, quando isso acontece, do capital de giro não acompanhar a necessidade de capital de giro, elas se cruzam e acabam formando uma tesoura gráfica. As curvas da necessidade de capital de giro, que são das aplicações operacionais, e do capital de giro, que são as fontes de longo prazo, elas vão formar esse efeito visual, o efeito tesoura. Essa é basicamente a explicação do que é o efeito tesoura. Eu vou estar passando lá no Instagram, no meu Instagram, mateussilva.dm, lá no Twitter, mateusadm25. Vou estar passando um texto que eu peguei lá do site modeloferrier.com, que explica muito bem o que é o efeito tesoura. Então, deixe suas perguntas e eu vou estar respondendo no próximo podcast. É muito rapidinho, é só ver a gente estar passando sobre algumas informações importantes sobre administração. Valeu, gente!